Tem também informações importantíssimas relacionadas a Gabriel Peck, que está vindo ao Brasil para fechar com o seu novo clube. E aí, cadê o Vasco? Cadê o Admar Lopes para trazer o cria da base do nosso Vascão? Situação de Felipe Coutinho segue gerando muitas conversas de bastidor e torcida do Vasco ainda quer o jogador voltando para o Gigante da Colina, segundo informações coletadas nas redes sociais. E Vasco segue negociando com grandes nomes que podem se tornar realidade nos próximos dias aí, chegando ao Brasil, vindo do continente europeu para reforçar o Vasco na temporada de 2026. O torcedor vascaíno esperava também que pudesse ser o reforço nesta janela, que é o Gabriel Peck. O Gabriel Peck está muito perto de oficializar o seu retorno ao futebol brasileiro, tá? Amigo torcedor, o Gabriel Peck é um jogador que hoje ainda tem os seus direitos econômicos ligados ao Los Angeles Galaxy, mas está muito perto de acertar aí a sua transferência para o Cruzeiro, tá? As negociações entre Gabriel Peck, Los Angeles Galaxy e o clube de Minas Gerais avançaram muito nos últimos dias e o Cruzeiro encaminha um acordo com a equipe norte-americana, né, para pagar cerca de 12 milhões de dólares pela compra dos direitos econômicos do cria Cruz Maltina. É importante lembrar que o Vasco vendeu o Gabriel Peck ao Los Angeles Galaxy por 10 milhões de dólares, é com um valor próximo à casa de 50 milhões de reais. E o Los Angeles agora vende o Gabriel Peck por 12 milhões de dólares. O Vasco da Gama, é claro, tentou até sondar a situação do Gabriel Peck, deu uma olhada, né, nas condições de negócio envolvendo o jogador, mas não entrou definitivamente nas negociações. Em nenhum momento o Vasco tentou a contratação de Gabriel Peck. O Vasco entende que hoje é um valor alto para aquilo que o Vasco da Gama tem em condições financeiras de arcar, pelo menos enquanto ainda não chega o investidor e não tem uma urgência em contratar, fazendo um grande investimento, um jogador ali para a posição do lado direito do campo. O Vasco trata, né, outras posições como prioridade dentro do elenco, né, hoje, e por isso que o Gabriel Peck em nenhum momento foi procurado e nem sequer foi pensado em fazer um investimento alto pela contratação do jogador. O Vasco mesmo, né, amigo torcedor Cruz Maltino, não conseguindo a contratação do Gabriel Peck, olha com olhos positivos essa venda para o Cruzeiro. O motivo? O Vasco é o clube formador do Gabriel Peck, então caso a venda venha a ser concretizada, terá direito a receber uma quantia por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA, que é em torno de 2,5% das negociações, ou seja, 61 milhões de reais se confirmando, o Vasco tem direito aí a 600 mil, quase 1 milhão de reais pelo mecanismo de solidariedade, 600 mil não, né? 1,5 milhão de reais mais ou menos, e além disso o Vasco ainda tem direito a receber 30% do valor total, porque o Vasco tem direito ainda a 30% dos direitos econômicos do Peck. Quando vendeu o Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy, ficou com 30% dos direitos econômicos do jogador. Então, o Peck sendo vendido por 61 milhões de reais, 12 milhões de dólares, o Vasco tem direito a 30% desse negócio, que gira algo em torno de 18 milhões de reais, mais o mecanismo de solidariedade de quase 20 milhões de reais é que o Vasco da Gama colocará no bolso pela venda do Gabriel Peck para o clube de Minas Gerais. Então, assim, é claro, né, chata a situação, termos que vir aqui para falar, amigo torcedor Cruz Maltino, que o Gabriel Peck está muito perto de voltar ao futebol brasileiro e fechando com o Cruzeiro, o Vasco da Gama não conseguindo o retorno do jogador, mas, acima de tudo, amigo torcedor Cruz Maltino, pelo menos o nosso Vascão consegue receber, né, uma quantia financeira na transferência do atleta. Te animou pelo menos essa notícia? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bora falar sobre o Felipe Coutinho, cara. O Felipe Coutinho todo dia agora virou moda. Tá postando, tá treinando, tá correndo na praia, fazendo academia, fazendo trabalho de força física. E aí, irmão, o torcedor vascaíno mais iludido fica naquela, pô, tem que trazer o Coutinho de volta, será que o Coutinho vai voltar? Não, o que soubemos é que o Coutinho e o Pedrinho, eles têm uma amizade, eles falam muito, mas eu não acredito que o Pedrinho vai fazer um convite, tá? Não acho que o Pedrinho vai tentar trazer o Coutinho de volta, apesar, né, de um apelo popular, muitos vascaínos gostariam de ver o Coutinho de volta, eu acho que o Pedrinho não vai fazer esse movimento de tentar repatriar o Coutinho. Por quê, irmão? Porque o Coutinho saiu daqui, com o torcedor vaiando na arquibancada, saiu daqui fazendo birra, né? Porque não estava vivendo um grande momento. Então,
eu acho que o Vasco não vai tentar fazer esse caminho, né, de reviravolta, de trazer o jogador de volta. Mas não é impossível, tá? Não é impossível. O Coutinho tá treinando, tá se preparando, provavelmente vai assinar com algum clube. Não sei se é do Brasil ou se fora do Brasil. Se eu tivesse que arriscar, eu acho que ele vai para os Estados Unidos lá jogar com Messi, jogar lá com o Casimiro, né? Eu acho que ele vai acabar indo jogar lá nos Estados Unidos. E aí, falando sobre jogadores que realmente estão muito próximos de assinar com o Vasco da Gama. Nelson De Ossa, esse aí já tá tudo acertado entre Vasco e Bet, né? O Vasco vai trazer o De Ossa por empréstimo de 1 ano, né? Um empréstimo aí de 1 ano com opção de compra, caso ele atinja metas contratuais, que é jogos como titular, assistências, gols marcados, minutos em campo. Então, se ele bater as metas, chegou no meio do ano que vem, o Vasco vai ter que desembolsar aí 60 milhões de reais para comprar o jogador de 26 anos, colombiano, jogador que é muito bom de bola, tá? Tô falando que é ruim não, mas é um valor caro, né? Só que até lá, talvez o Vasco já esteja, talvez não, né? Se Deus quiser, o Vasco já terá, né, um investidor aí controlando o clube, e aí talvez 60 milhões não seja tanto dinheiro assim para comprar o jogador. O Vasco também segue negociando com mais 2 atletas, o zagueiro português Diogo Leite e o atacante Alba Meyang, tá? O Vasco segue tentando, né, fazer com que essas negociações avancem, né? O Diogo Leite é um zagueiro que tá livre, pode chegar de graça, então o Vasco entende que é uma boa aposta, um jogador experiente, já com passagem na Itália e no futebol alemão e no futebol português, então o Vasco aí tá tentando, né, conseguir essa contratação sem custos. Em relação ao atacante Alba Meyang, negociação segue num fluxo positivo, o jogador quer 2 anos de contrato, o Vasco só quer oferecer 1 ano de contrato, mas as coisas seguem evoluindo, né? Seguem aí crescendo e o Vasco talvez consiga convencer o atleta a chegar ao Brasil aí com pagamento de luvas, 1 ano de contrato para assinar com o Gigante da Colina. E aí 2 nomes que apareceram ontem e agora hoje de manhã também foram muito falados, que é o do meia Rafael Veiga, né, que está emprestado ao América do México, só que está voltando para o Brasil, não vai ficar no México, e aí o Vasco fez uma consulta para saber se o Veiga estaria disposto, né, a ouvir uma proposta do Vasco. Ah, Mário, o Veiga tá velho, irmão, mas eu acho que o Veiga teria vaga hoje no elenco, tá? Não tô falando que ele seria titular, não, mas eu acho que seria um bom jogador para a composição de elenco do Vasco, experiente, vitorioso, né, um cara que sabe, né, jogar com a bola no pé, então realmente o Veiga seria uma boa opção como reserva hoje nesse elenco vascaíno. E o outro que é o Gustavo Scarpa, ontem foi anunciada a saída dele do Atlético Mineiro, né, não vai continuar por lá, e aí cabe agora ao Vasco, né, tentar aí talvez conseguir a chegada desse jogador, que para mim é o Scarpa, um jogador interessante, pode jogar de meia, pode jogar de ponta, pode jogar de volante, pode jogar até de lateral. Então eu acho que se o Vasco conseguir uma negociação com valores salariais baixos, né, o Scarpa ganha mais de 1.200.000 reais no Galo. Se o Vasco conseguir descer isso aí para 600, 500 mil por mês, eu acho que vale a pena esse teste aí de investimento no jogador que também já é experiente e já se provou um grande atleta aí em passagens por Fluminense, Palmeiras e outros clubes aí do futebol brasileiro. Essa é a minha opinião. Vasco anunciou uma troca dos CEOs. Carlos Amodeu deixou o clube e Fred Luz foi contratado. Fred, que já havia feito um trabalho bem legal à frente do Flamengo de reconstrução financeira do clube entre 2013 e 2018. O Fred Luz era o homem do departamento de reestruturação financeira sob o comando de Eduardo Bandeira de Mello. E é com o aval de Marcos Lamáquia que o Fred Luz foi contratado para tentar fazer o mesmo no Cruz Maltino. Passagem do Fred pelo Corinthians recente. Foi bastante curta e ruim, até porque não o deixaram trabalhar. O aspecto político foi o grande impeditivo. Bora falar também que o Vasco trabalha para a contratação de um técnico e hoje as prioridades são portuguesas. Talvez o mais falado é Vasco Matos, técnico cujo nome é o mesmo do clube. O Vasco trabalhou por 2 anos e meio no Santa Clara. Cheguei a conversar antes de gravar esse vídeo com um dos dirigentes que tocam o Santa Clara e ouvi as melhores referências a respeito do trabalho do Vasco Matos. Se for contratado, tenho a impressão de que vai estar se contratando um técnico bastante interessante, com perfil mais modesto, por exemplo, do que o Renato Gaúcho, com custos mais baixos, mas muito mais perto daquilo que se pratica no futebol moderno de hoje em dia. O Vasco tem interesse na contratação do treinador português Vasco Matos, de 45 anos. Atualmente o profissional está livre no mercado. As duas partes já estão em conversas e ainda não houve uma oferta salarial. Pelo lado do treinador, ele vê com bons olhos trabalhar no Brasil e acredita que seja um bom destino para continuar a sua carreira. Seu último trabalho foi no Santa Clara de Portugal,
Ele tem um retrospecto de 51 vitórias, 23 empates, 32 derrotas em 106 partidas que disputou. Além dele, a diretoria vascaína também realizou contatos com outros nomes. Mas nesse momento de urgência para definir um novo treinador, o Vasco Matos ganha prioridade, tá? Já está em conversa. Essa informação, claro, sempre aqui prestigiando os créditos, foi anunciado primeiro pelo meu amigo Dantesco, do canal Expresso 1923. E o GE acabou de confirmar que está em conversas, o treinador português está à disposição. O Botafogo esteve muito, mas muito próximo de anunciar Vasco Matos. É um treinador português de 45 anos, a gente não tem um bom histórico com treinador português, né? Aquele famoso trauma, né? Ricardo Sapinto, Álvaro Pacheco, aquela coisa toda da boina. Tomara que o Vasco dessa vez acerte, né? Com um treinador novo, muito parecido com o perfil do que o Palmeiras fez quando trouxe o Abel Ferreira, né? Que não estava ali, obviamente, no radar do futebol brasileiro, mas fez grande sucesso e se consolidou. Nesse momento, o Vasco Matos ganha força para assumir e o Vasco precisa, o mais rápido possível, né, ter um novo comando, para que os jogadores tenham esse tempo aí, um mês praticamente. A Copa termina no dia 19 de julho, é a final da Copa, e aí volta. Dia 22 já temos o compromisso contra o Independiente Medellín, né, no estádio Atanásio Girardot, na Colômbia. E aí precisamos de um treinador para poder colocar logo os pontos nos is e a gente buscar, né? Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, hype o vídeo por favor pra dar essa moral, que assim seremos melhores divulgados, valeu? E não esquece de ativar o sininho de notificação também. Valeu galera, forte abraço, fui!